Olá a todos, tudo bem com todo mundo? Hoje nós vamos falar da doença do caramujo, a esquistossomose, muito comum aqui no Brasil. É uma doença causada pela classe dos trematodas, é causada pela espécie Esquistossoma mansoni, do gênero Esquistossoma. Vamos falar um pouco dessa classe dos trematodas. De uma forma geral, os trematodas são parasitos que têm um aspecto foliáceo, eles são achatados. Provavelmente eu vou botar uma imagem aqui nesse canto aqui para vocês poderem ver o que eu estou falando, mas eles parecem realmente com uma folhinha, são bem bonitinhos inclusive. Eles são parasitos hermafroditas, tá? Apesar de serem hermafroditas, um parasito vai fazer o papel do macho e outro o papel da fêmea, tá bom? Para ter uma fecundação cruzada, mas eles são sim hermafroditas. De uma forma geral, todos os parasitos, exceto um, que é o que nós vamos estudar hoje, têm essas características, que são as características mais marcantes, tá bom? Mas esse que nós vamos falar, que é o Esquistossoma mansoni, ele difere um pouquinho do que a classe diz, começando pelo aspecto dele. Vamos observar essa imagem aqui. Essa imagem está indicando um macho e está indicando uma fêmea. Quando, na verdade, se não tivesse indicando macho e fêmea, iria aparecer um parasito com as tripas saindo pro lado de fora, né? Mas não é isso, gente. Vamos lá para a explicação dessa imagem. Ele não tem um aspecto de folha, como eu disse. Sim, ele é diferente. Ele tem um aspecto filiforme, tá? Um aspecto arredondadinho e ele também não é hermafrodita, como eu havia dito antes da classe trematoda. Ele é um trematoda? Sim, ele é. Não faço a mínima ideia por que ele é um trematoda, mas ele não tem aspecto foliáceo e ele também não é hermafrodita. É um parasito dioico com grande dimorfismo entre o macho e a fêmea, dismorfismo sexual que a gente diz, né? O macho, ele é bem diferente da fêmea, tá bom? Falando um pouquinho desse parasito, dando uma breve introdução. Eles são parasitos da classe trematoda, como eu já havia falado, e são da família Esquistossomatidae. Tá? É um trava-língua, a gente fica treinando bastante, né, para poder falar certo, mas com o tempo vai. O seu hospedeiro definitivo é o homem. Existem outros hospedeiros. Não se sabe ainda muito bem o papel desses outros hospedeiros, né? O mais estudado é o definitivo, é o homem, porque tem uma grande importância em saúde pública. Os outros hospedeiros podem ser, segundo algumas literaturas, bovinos, roedores, marsupiais, mas ainda não se sabe muito bem qual é o papel desses outros hospedeiros. Então, nós vamos nos atentar apenas no homem hoje, porque é no homem que a doença se manifesta, né? O hospedeiro, eles são heteroxênicos obrigatórios, tá? Eles precisam de um hospedeiro intermediário. Obrigatoriamente, eles têm um hospedeiro intermediário, que é um caramujo do gênero Bionfalaria, que nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente, tá bom? E vamos falar agora um pouco do seu sítio de infecção final, que são as veias mesentéricas inferiores e hepáticas. Quando eu digo hepáticas, eu quero dizer o sistema porta, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. E como eu havia dito antes, eles não são hermafroditas, essa espécie. Eles são dioicos e vivem numa cópula permanente. Por isso que naquela imagem, vamos voltar aqui, nessa imagem aqui, existe o macho e dentro do macho existe uma fêmea. Não é a tripa do macho saindo para fora, gente, é a fêmea. Eles ficam assim, juntinhos numa cópula permanente, tá bom? Vamos lá.
Vamos falar um pouco do sítio de infecção final. Para quem não lembra, eu botei essa imagem aqui, tá? Para mostrar para vocês onde fica a veia mesentérica. Aqui, olha, veias mesentéricas, tá? Então, o que que acontece? O parasito, ele chega no sistema porta, ele chega na veia porta, começa a se alimentar, porque eles são hematófagos, amadurecem sexualmente, tá? E entram nessa cópula permanente. O macho e a fêmea se encontram e entram na cópula permanente. Quando eles fazem isso, eles se dirigem às veias mesentéricas, no caso, a veia mesentérica inferior, para fazer sua oviposição. Como vocês podem ver, a veia mesentérica inferior fica aqui pertinho do intestino, tá vendo? É porque na imagem foi separado o restante do intestino para a gente conseguir visualizar essa veia, mas fica aqui encostada no intestino. Então, por pressão, eles vão conseguir depositar os seus ovos dentro do intestino, tá bom? Dentro da luz intestinal. Depois eu vou explicar também mais à frente como que isso ocorre quando a gente falar um pouquinho de ciclo, mas é por isso que eles ficam localizados na veia mesentérica, por ficar perto do intestino. É aqui que eles fazem a oviposição. Nessa imagem aqui também, olha, tá mostrando quais são as veias mesentéricas, aqui também mostra a artéria, né? Então é isso, sítio de infecção final. Vamos agora falar um pouco do hospedeiro intermediário. Existem 3 espécies aqui no Brasil do gênero da Bionfalaria que são capazes de causar a esquistossomose aqui no Brasil, né? Agora vamos lá para o trava-língua. A primeira espécie é a Bionfalaria glabrata, a segunda espécie é a Bionfalaria tenagófila e a terceira espécie é a Bionfalaria stramínea. Tá? São as 3 espécies capazes de causar doença aqui no Brasil. Mas existem outras espécies capazes de causar doença, mas não são aqui no Brasil. Aqui eu botei essa imagem com a descrição das espécies que causam a doença, tá? E o local onde elas causam a doença, ó, Bionfalaria glabrata, América do Sul, América do Sul, e aqui, ó, América do Norte, Europa, tá? Botei ali algumas descrições. Essas espécies da Bionfalaria, ela tem a sua concha bem característica. É uma concha em espiral e plana. O que quer dizer espiral e plana? Como na imagem, ela é toda em espiral, tá vendo? E ela não é uma espiral que sobe, que desce para o lado, para o outro. Ela é um espiralzinho bem plano. Se você botar essa concha numa superfície plana, ela vai planar junto com a superfície, entendeu? Então, para identificar a espécie de Bionfalaria, tá? Nós olhamos pela concha. A Bionfalaria é uma espécie, é um gênero, tá? Desculpa, a Bionfalaria é um gênero, cujas suas espécies são utilizadas também em ornamentação em aquários. Se não tiver infectado, né, não tem nenhum problema usar esse gênero para uma ornamentação em algum aquário por aí. Então, não se assuste se vocês verem isso acontecendo, tá bom? Morfologia do parasito adulto. Vamos falar então um pouquinho da morfologia. Como eu havia dito, esse parasito eles vivem em cópula permanente. Então aqui na letra A está mostrando essa cópula permanente, tá? O macho e a fêmea junto. Só que aqui na B e na C foi separado o macho da fêmea para que a gente possa ver melhor essas estruturas. Então, vamos começar pelo macho. O macho, ele vai ter a ventosa oral e a ventosa ventral, também conhecida como ventosa acetabular, tá? Na verdade, essas ventosas, elas são características de toda a classe trematoda. Então, todos os trematodas, inclusive esse
que é bem diferente, né, do restante, vão ter essas ventosas. Então, o macho tem a ventosa oral, tem a ventosa acetabular. O macho, ele também vai ter o seco ramificado, porém esse seco, ele é um seco íntegro e retilíneo. Ele vai se ramificar e eles vão se juntar novamente, formando apenas um ramo, tá? Ele tem um poro genital, ele tem testículos. Por que testículos? Porque são 5 testículos íntegros em um macho, tá? E ele tem um canal chamado de canal ginicóforo, que é um canal onde a fêmea vai ficar inserida em cópula permanente. A fêmea entra nesse canal e eles vão ficar juntos pela vida inteira, tá? E falando um pouquinho da fêmea, a fêmea também vai ter a ventosa oral e a ventosa ventral, a ventosa acetabular, tá? Como eu disse, é uma característica da classe dos trematodas, todos têm. A fêmea vai ter a vulva, não confundir, essa partezinha aqui é a ventosa ventral. E essa partezinha embaixo é a vulva. Aí a vulva, aqui tem um ovo, tá? Aqui tá simulando a saída de um ovo, tá? Vai sair pela vulva, então aqui é um ovinho que vai se dirigir até a vulva. Um oócito, a formação aqui. Aqui, ó, o ovário, tá? E aqui são as glândulas vitelínicas. Após o ovário, existe várias glândulas vitelínicas, tá bom? Então, essa aqui é a morfologia geral do parasito. Eu tenho umas imagens, mas aqui, olha, aqui é de uma microscopia óptica, aquela lá da frente que nós já vimos, e aqui de uma microscopia eletrônica. Nessa microscopia eletrônica, nós conseguimos ver exatamente a ventosa oral e a ventosa acetabular e o canal ginecóforo, onde a fêmea está inserida. Mesmo que você não consiga visualizar todas as estruturas perfeitamente, igual naquele desenho, é um parasito de muito fácil reconhecimento, porque você olha a lâmina, a primeira coisa que você vê na lâmina é um parasito, parece estar as tripas pro lado de fora, igual eu disse lá no início, né? Então, você já vai desconfiar que são 2 parasitos, não é um só. Então, tem um parasito macho e um parasito fêmea. Em cópula permanente, você já vai desconfiar do Esquistossoma mansoni, desculpe. Vamos falar agora um pouco das suas formas evolutivas, começando pelo ovo. O ovo desse parasito é muito característico. Ele tem um espinho, apenas um espinho. Olha, em todas as fotos que eu coloquei aqui para visualização, eles têm um espinho. Então, você olhou um ovo com espinho, você já sabe do que se trata. É um ovo muito característico. Dentro desse ovo está presente a próxima fase evolutiva desse parasito, que é o miracídio. Esse é o miracídio, tá? Ele é constituído por franjas ou cílios, conforme o que você achar melhor. Ele é todo ciliado, ele tem esse terebratório, que é para identificação do seu hospedeiro, tá? E aqui existe várias enzimas de penetração. Esse miracídio, ele não se alimenta no ambiente, ele é um parasito livre, tá? Vai ficar como uma forma de vida livre até encontrar o seu hospedeiro intermediário. E enquanto ele estiver no ambiente, ele não se alimenta. Ele tem também uma reserva de energia até encontrar o seu hospedeiro intermediário. Ele é a forma infectante para o hospedeiro intermediário. Como eu disse, essa classe, os trematodas, eles precisam obrigatoriamente de um hospedeiro intermediário, que é a Bionfalaria, são os moluscos aquáticos. Então, ele é a forma infectante para a Bionfalaria. É ele que vai encontrar a Bionfalaria, tá? Bem característico, olha, nessa imagem você consegue ver os cílios.
Logo após, a próxima fase evolutiva seriam os esporocistos. Os esporocistos, eles acontecem dentro do hospedeiro intermediário, entendeu? O miracídio foi lá, encontrou o hospedeiro intermediário e dentro do hospedeiro intermediário vai acontecer os esporocistos. Por que eu estou falando no plural, esporocistos? Porque existem duas fases, tá? Existem os esporocistos primários, que vai existir aqui dentro deles células germinativas, e existem os esporocistos secundários. O esporocisto primário vai dar origem ao esporocisto secundário, e o esporocisto secundário vai dar origem à próxima fase evolutiva, que são as cercárias. Então, o esporocisto secundário vai dar origem às cercárias. As cercárias vão voltar ao ambiente. As cercárias têm essa cauda bifurcada, tá? Que ajuda elas a se locomoverem no ambiente e vão encontrar o seu hospedeiro definitivo. Portanto, a cercária é a forma infectante para o homem. É ela que vai ao encontro do homem e vai causar a infecção, tá? Eu descrevi aqui em cima cercária e esquistossômulo, porque quando a cercária encontra seu hospedeiro definitivo, ela perde essa estrutura, ela perde a sua cauda e fica apenas essa estrutura aqui que parece uma cabeça, né? E dessa estrutura que ela vai causar infecção, que ela vai amadurecer, vai virar o esquistossômulo, a esquistossomose, né? Ela vai virar o parasito adulto. Então, ela penetra, perde a cauda e vira esquistossômulo. Agora que a gente sabe todas as fases evolutivas, né, desse parasito, vamos descrever o ciclo dele, vai ficar bem mais fácil entender. Vamos lá. Eu vou falando, vocês vão acompanhando aqui nessa imagem. As cercárias invadem ativamente por via cutânea o hospedeiro definitivo. Ó. Cercária vai invadir a pele por via cutânea o hospedeiro definitivo, que no caso é o homem. Assim que elas invadem, elas vão virar esquistossômulo, lembra? Vão perder a cauda, vão perder essa estrutura e vão virar esquistossômulo. Migram para o sistema da veia porta intrahepático, passando pelo coração e pulmão. Elas podem passar pelo coração e pulmão, tá? Causando assim uma infecção, porque é um ser estranho migrando no nosso corpo. Então, elas vão chegar, a intenção delas, elas vão atingir, o esquistossômulo vai atingir o nosso sistema circulatório e a intenção é chegar no sistema porta, na veia porta, tá? Aloja-se no sistema porta, realizando a oviposição nos ramos terminais da veia mesentérica inferior e principalmente nas vênulas da parede do intestino, o plexo hemorroidário. Então, o que acontece nessa parte? Elas chegaram na veia porta. Aqui, elas vão amadurecer, vão se alimentar de sangue, vão amadurecer sexualmente, né, em machos e fêmeas, vão entrar na cópula permanente e quando eles entram nessa cópula, eles se dirigem às veias mesentéricas inferior e às vênulas da parede do intestino. Então, elas ficam aqui, essas veias, né, elas ficam aqui pertinho do intestino e esse parasito fica fazendo a oviposição aqui, pertinho do intestino. O que acontece? Com a pressão, esses ovos vão ultrapassar a parede da veia, né? E vão ultrapassar a parede do intestino, formando nódulos internos no intestino. E quando esses nódulos eclodirem, esses ovos vão alcançar a luz do intestino, tá? Porque essa é a ideia. É isso que esse parasito quer que aconteça. Mas o que acontece não é exatamente isso. Nem todos os ovos conseguem ir para a luz do intestino para irem para o ambiente. Metade desses ovos, mais ou menos, conseguem ir para o ambiente e a outra metade fica retido
na nossa circulação e podem parar em qualquer lugar do nosso corpo, tá? Podem ir para vários órgãos e a maioria fica no fígado mesmo. Então, o que acontece? Esses ovos que ficam, eles são o problema para o hospedeiro definitivo. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente quando a gente falar da patogenia, mas grava isso. Os ovos que ficam no hospedeiro definitivo, eles são um problema muito grande. E os ovos que saem vão dar continuidade ao ciclo. Então, vamos continuar. Esses ovos vão para o intestino por pressão e saem nas fezes. O miracídio eclode na água doce e penetra ativamente no hospedeiro intermediário. Quer dizer, o moço aqui fez um cocô perto da água, né? Perto do laguinho. É claro, isso daqui é uma imagem meramente didática. O que acontece muito não é todo mundo vai lá na beira do lago e faz cocô, por isso que o ciclo continua. Não é assim, tá? Muitas vezes não tem saneamento básico. Em muitos lugares no Brasil nós sabemos que isso não existe, infelizmente, e acaba que as fezes entram em contato com essa bacia hídrica, um laguinho, um rio. Então, não necessariamente a pessoa vai defecar ali perto do lago, tá? Então, esses ovos vão para o ambiente e vão entrar em contato com a água doce. Na água doce, o ovo, aquele ovo característico com espinho, vai eclodir e vai liberar o miracídio. O miracídio, com seus cílios, vai nadar e vai encontrar o hospedeiro intermediário, que é a bionfalária. Então, ele vai penetrar ativamente nas partes moles desse hospedeiro intermediário, tá? E vai acabar de se desenvolver ali dentro. Então, ali dentro, o miracídio, ele vira esporocisto, tá? Ele também perde estrutura quando ele penetra e ele vira um esporocisto primário. Nesse esporocisto primário vai ter várias células germinativas que vão estar dando origem a esporocistos secundários. E esse esporocisto secundário, cada um deles vai dar origem às cercárias. Depois que eles desenvolverem as cercárias, os esporocistos secundários, as cercárias vão sair do seu hospedeiro intermediário e vão voltar para o ambiente, agora como cercária, óbvio. E vai nadar até encontrar o seu hospedeiro definitivo. E novamente a cercária vai penetrar ativamente no hospedeiro definitivo, virando esquistossômulo, e o ciclo vai recomeçar tudo de novo. Vale a pena citar aqui que... Desculpa, pessoal, ficando rouca. Para esse ciclo acontecer, tem que ter perto, não pode ser muito longe, um hospedeiro definitivo que vai liberar os ovos e que vai estar aqui disponível para a cercária penetrar, e o hospedeiro intermediário. Eles têm que estar relativamente perto, porque esse ciclo, essa parte aqui ambiental, ela acontece relativamente rápida. Por quê? Porque nem o miracídio, nem a cercária se alimentam no ambiente. Eles ficam aqui no lago simplesmente esperando seus hospedeiros. Eles têm uma reserva de energia. Se essa reserva de energia acabar, eles vão morrer por inanição e o ciclo não vai continuar. Tá bom? Aqui é outro esquema, tá? Do ciclo. Vamos acompanhar aqui, então. Número 1. Ovo do Schistosoma mansoni eclode. Na água, os ovos liberam os miracídios. O miracídio invade o caramujo, que é o seu hospedeiro intermediário, que é a bionfalária, do gênero bionfalária, que pode ser aquelas 3 espécies que eu havia dito antes. Esporocistos multiplicam-se em gerações sucessivas de caramujos, esporocisto, vai dar esporocisto primário, secundário, e vai liberar cercárias. Então, as cercárias abandonam o caramujo e nadam livres na água. Cercárias penetram ativamente no hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, a cercária é a fase, o estágio infeccioso por homem, tá?
Após a penetração, transformam-se em esquistossômulos. Os esquistossômulos disseminam-se pelo sangue, atingem o fígado, onde se maturam de forma adulta. Na verdade, eles vão atingir o sistema porta, tá? Eles são hematófagos. E aqui, olha, no 10, os adultos acasalam e migram para o plexo venoso mesentérico do intestino. Ovos são expulsos com as fezes. E, novamente, esses ovos vão para o ambiente e o ciclo vai recomeçar. Aqui nesse Dzinho, quer dizer que é o estágio de diagnóstico, tá? O estado de diagnóstico é o ovo. Então, para diagnosticar, nós vamos ver o ovo nas fezes, os ovos nas fezes, né? Porque são vários. E o Izinho é o estágio infeccioso para o homem. Lembrando que o miracídio é o estágio infeccioso para o hospedeiro intermediário. Agora vamos falar da doença. Qual é a forma de infecção? Por que as pessoas estão ficando doentes por conta da esquistossomose? Com certeza absoluta é a água, né? O que a gente vem falando, os estágios principais acontecem na água. Então, seria o uso de água contaminada para as atividades domésticas, para lavar roupa, para tomar banho, para beber água, para cozinhar. É também muito comum a pessoa se infectar, né? Na agricultura, por irrigação. No caso aqui eu botei o exemplo da irrigação do arroz. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só jogar no Google, vocês vão ver que a irrigação do arroz é exatamente assim, sempre tem água parada. Então é um grande... Me fugiu a palavra da cabeça. Mas é aqui que acontece muito das infecções, né? É um grande fator, gente, a palavra que fugiu. É um grande fator para a infecção dessa doença. Em lugares pobres, né? Sem saneamento básico, sem muita educação ambiental, acontece muito isso, de crianças tomarem banho em lagos com água parada. Muitas vezes tem a presença dos caramujos, das bionfalárias aqui, então é também um grande risco para infecção. E continuando pela falta de saneamento, que nós não temos na maioria dos lugares pobres no Brasil, as pessoas ainda usam água de lago para lavarem as suas roupas, para realmente fazer as atividades domésticas. Tá vendo? Um balde aqui, pegam esse balde, enche de água, leva para casa, toma banho com essa água, lavam roupa aqui. E como a gente sabe, a forma infectante para o homem, ela penetra ativamente pela pele. Então, as mulheres sem nenhuma proteção, esse senhor aqui na agricultura do arroz sem nenhuma proteção, essas crianças tomando banho, essa criança bebendo essa água, entrando em contato com essa água que pode estar contaminada. Então, basicamente, a infecção ocorre por conta de falta de saneamento básico. Quando a gente diz infecção de esquistossomose, é por falta de saneamento básico, falta de educação ambiental, coisas que o Brasil não resolve porque não quer, né? Sinais e sintomas da doença. A doença ela pode ser assintomática, não vai gerar nenhum sintoma, a pessoa às vezes nem sabe que tem a doença, vai morrer da doença, mas só vai descobrir depois que morrer, talvez se fizer uma biópsia, né? Aí vai saber. Fase aguda da doença. Ela vai causar a dermatite cercariana. O que seria a dermatite cercariana? Aqui, olha, quando a cercária ela penetra na pele do hospedeiro definitivo, ela causa uma pequena lesão, não é perceptível na hora, não dói, né, pelo hospedeiro definitivo, no caso o homem não vai perceber na hora, mas depois, devido à atividade do nosso sistema imune, vai aparecer essa dermatite.
porque o sistema imune vai estar tentando combater os esquistossômulos, entendeu? Ele não vai conseguir combater totalmente, por isso que ocorre a doença, né? Mas uma boa parte o nosso sistema imune dá conta. Então, por isso que acontece essa dermatite, que é conhecida como dermatite cercariana, tá? Vai ocorrer febre, urticária, lesões no fígado, tosse, hepatite e fenômenos alérgicos. Tudo isso por conta de uma invasão de um ser desconhecido no nosso corpo. Então, o nosso sistema imune, ele fica ali a toda tentando combater. Por isso que tem todos esses sintomas. Como eu havia dito antes, o maior problema não são os ovos que saem, o maior problema hospedeiro definitivo, né? Não são os ovos que saem e vão para o ambiente, são os ovos que ficam retidos. Esses ovos, eles vão ficar retidos no fígado e vão causar hepatite, vão causar lesões, fibrose, né? Eles vão ficar retidos no coração, vão causar uma inflamação ali. Então, aonde eles ficarem retidos, eles vão causar inflamações. Vai causar problemas para o funcionamento, né, do órgão onde eles estiverem. Então, a maioria dos sinais e sintomas estão relacionados a esses ovos que ficaram. E a fase crônica? A fase crônica, ela se dá por fibrose hepática, quer dizer, a pessoa está lá com uma infecção nunca tratada ou tratou e se reinfectou de novo, né? Toda hora vai lá, fica se reinfectando. Então, ocorre a fibrose hepática, o fígado fica destruído. Olha, eu botei uma imagem aqui para vocês poderem ver. Ocorre a hepatosplenomegalia, que é o aumento desse órgão. Pode ocorrer aumento de outros órgãos no qual esses ovos vão estar depositados, tá? A pessoa começa a emagrecer muito e um sinal muito característico para as áreas endêmicas é a ascite. A ascite é o acúmulo de água na cavidade abdominal. Água não, líquido na cavidade abdominal. Então, causa o que a gente conhece como barriga d'água. Fica uma barriga gigante, né? E é muito característico dessa doença, é a ascite. O diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico para essa doença? Bom, o diagnóstico principal ele é feito pelos métodos parasitários, ou seja, exames de fezes, tá? Então, é utilizado duas técnicas, quer dizer, podem ser utilizadas uma ou outra, tá? O Kato-Katz, que é a técnica de eleição, mas também podemos utilizar a técnica de Hoffman, tá bom? Aqui nessas duas técnicas, que é o exame coprológico, o exame de fezes, nós vamos visualizar essa forma, que é o ovo. Um ovo com espinho, bem característico da doença, tá? Então, é isso aqui que nós vamos encontrar para diagnosticar essa doença. Nós podemos fazer um exame de imagem, uma ultrassonografia do fígado para avaliar esse fígado. Normalmente essa ultrassonografia ela é feita quando já se tem um diagnóstico para a doença, para poder ver qual é o estágio dessa doença, o que essa doença já causou de ruim nesse hospedeiro. Vamos ver como está a integridade desse fígado. Podemos fazer também uma biópsia, um exame histológico do fígado, tá? De uma parte do fígado. E podemos fazer um exame imunológico, que é o ELISA. Nossa querida ELISA. Tratamento. A droga de eleição para tratamento da esquistossomose é o praziquantel. O praziquantel ele é muito utilizado para o tratamento contra os trematodas. Tá? Ele é uma droga de eleição mesmo. A maioria de infecções causadas por trematodas, nós vamos utilizar o praziquantel.
O praziquantel, ele deve ser receitado por um médico, tá? Porque o médico vai avaliar o peso, vai avaliar o estágio da doença no paciente para poder determinar a quantidade e o tempo do tratamento. A droga, ela vai ser capaz de matar o verme adulto, aquele que está lá fazendo oviposição continuamente no hospedeiro definitivo, no homem. Ele vai ser capaz de matar esse verme adulto, mas ele não é capaz de reparar os danos causados no organismo. Quer dizer, se a pessoa tinha essa infecção há anos, se a pessoa está se reinfectando toda hora e causou fibrose hepática, que é assim, uma das piores consequências da doença, infelizmente, essa droga não vai fazer um tratamento no fígado dessa pessoa. Vai tirar o parasito? Vai tirar o parasito, mas o fígado ainda vai continuar comprometido e os outros órgãos também. Então, a gente diz que é uma doença, a gente consegue tirar o agente, mas a doença, ela fica, né? Na verdade, a consequência dela vai ficar. E como que a gente previne? Bom, quando se trata de médico veterinário, a parte mais importante dessa doença é a prevenção, porque é aqui que a gente vai agir. A gente age na prevenção do caramujo no ambiente, a gente age na prevenção orientando as pessoas, né? Educando as pessoas de uma forma geral, ambientalmente. A gente vai educar essas pessoas, a gente vai fazer pesquisas, né, ambientais, vai fazer pesquisa com esse hospedeiro intermediário. Então, a prevenção, a profilaxia é onde nós, médicos veterinários, vamos estar agindo. Os médicos que agem a favor da sociedade, mas ninguém vê, né? É o que eu costumo dizer. O médico veterinário, ele está ali participando ativamente da saúde pública e muitas vezes as pessoas não veem isso, porque nós ficamos por trás dos bastidores. Mas é aqui que a gente vai agir. E como que a gente faz essa profilaxia? A gente faz a profilaxia do caramujo no ambiente, então a gente pode usar produtos químicos, no qual não seria muito recomendado, porque como esse caramujo fica na água, você jogar um produto químico no rio, você pode matar diversas vidas que ali estão. Então, a gente tenta fazer esse controle. Ainda existem muitos estudos, né, para utilizar métodos químicos que não altere tanto assim o ambiente, o ecossistema ali, na forma geral, né? Mas existem algumas coisas que podem ser utilizadas em locais onde existe um pequeno lago doméstico, né, que é o látex da eufórbia, que é uma planta conhecida como coroa de Cristo, usada muito na ornamentação de jardins. Então, essa planta, você tem um laguinho ali, você pode estar utilizando ela em volta, entendeu? Ela tem um grande efeito moluscicida, ela age apenas contra o molusco, tá? Mas é claro, não tem como fazer um controle gigantesco com essa planta, não tem como a gente plantar a coroa de Cristo em volta de uma extensão imensa, de um lago imenso, um rio imenso, tá? A gente pode fazer também um controle desses caramujos, chamado de controle ambiental, usando, por exemplo, patos, né? Nesses lagos, os patos, eles costumam comer, conseguem com seu bico quebrar, né, a concha da bionfalaria, eles costumam comer esses moluscos. E as carpas, que vão comer a oviposição, vão comer os ovinhos, vão comer os miracídios. Os peixes, eles são ótimos para serem usados em controles biológicos, tá? A gente também vai agir orientando as pessoas, né, sobre os riscos, vai agir de uma forma educativa mesmo. E uma forma de controle que seria assim maravilhoso, é o controle que realmente deve ser feito, mas também não tem como vir do médico veterinário, né? É uma coisa muito maior.
é o controle de saneamento básico, o que deveria ter em todos os lugares e não tem. Então, saneamento básico, quando a gente fala de controle, a gente pensa em saneamento básico, a gente pensa em fossas sépticas nas áreas rurais, a gente pensa em educação para as pessoas que estão ali em contato com essa água, precisam trabalhar nessa água, como por exemplo na irrigação do arroz, essas pessoas possam usar equipamentos de proteção, né? Os EPIs. Então, de forma geral, é isso. A doença ela se caracteriza assim, tá? Nós falamos um pouquinho de parasitologia, da forma do parasito, do ciclo, e falamos um pouquinho também da episiotologia dessa doença. Lembrando que é uma doença de difícil controle, porque ela tem um aspecto social muito grande, não basta apenas você falar, vamos resolver, tira todo mundo de perto dos lagos onde tem bionfalária. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas pessoas não têm água encanada em suas casas, precisam daquela água, daquele lago contaminado para sobreviverem. Muitas pessoas trabalham em águas contaminadas. Então, assim, é uma doença de difícil controle. Vai ser uma doença ainda que vai causar muito problema no Brasil, até tomarem vergonha na cara e dar o básico, né, para as pessoas poderem sobreviver, que é o nome mesmo, já diz saneamento básico. Dando um saneamento básico para as comunidades mais pobres, com certeza nós vamos reduzir muito o índice dessa doença no Brasil. Enfim, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem alguma dica para me dar, alguma crítica construtiva, que eu possa melhorar a aula, que não fique tão longa, vocês me enviem, comentem aí, tá? Se vocês gostaram do vídeo, curtam para me saber que vocês estão gostando, para que eu possa fazer os próximos vídeos. Se vocês quiserem algum tema também, vocês podem comentar aí. Se inscrevam no canal para verem os próximos vídeos, né? Comentem bastante se vocês gostaram, se tá bom o som, se a forma de passar o conteúdo para vocês ficou bom, tá? E não se esqueçam de seguir lá o nosso Instagram, Aluna Medvet. Existe muito material legal lá, tá? Inclusive eu compartilho alguns materiais meus da faculdade. Sobre várias coisas dentro da medicina veterinária, saúde pública, parasitologia, patologia, farmacologia. Então sigam, é um IG muito legal. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.